Deus vai te guiar com suas fortes mãos. Pode descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar. Em tristeza e lida, Deus vai te guiar. É que há um renovo pra cada dia, uma misericórdia a cada manhã que me encontra e me abraça. O segredo de eu não parar é a tua graça. E é por isso que eu ainda estou de pé, embora o meu exterior esteja a se desgastar em meu interior. Tá morto. Mas ainda agora eu queria uma descanso no Senhor. E hoje, pela misericórdia, eu estou aqui. Hoje, pela misericórdia de Deus me alcançou. Como alcançou muitos aqui, cada um tem uma história aqui. Eu sei que muitos foram criados dentro do Evangelho, mas quem não foi, já esteve do lado de lá, então sabe o que já passou e eu sei o que eu já passei. Né? Com 15 anos falaram para minha avó que com 18 eu ia morrer, eu ia ser preso. Para a infelicidade do diabo e para a alegria do Senhor, não morri. Eita glória! Aleluia! Eu sou um diabo da casa do Senhor. Minha avó teve o privilégio de ver isso. Hoje ela descansa do Senhor, mas ela teve o privilégio, mas ela nunca deixou de orar. Nem por mim, pelas minhas irmãs, nem pela minha mãe. Né? E hoje, pela misericórdia, eu estou aqui. A palavra quando o Alex me trouxe a mensagem que eu ia trazer, né, a mensagem essa noite, o Espírito Santo me conduziu a Lucas 9, 23, é um texto bem conhecido. Aleluia, Jesus, oh glória. Todo mundo conhece esse texto. Aleluia, Jesus. Capítulo 9, versículo 23, né, que tem um título, né, Como Seguir a Jesus. Senhor. Que diz assim: E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, salvá-la-á. Porque aqui aproveita o homem a granjar o mundo todo, perdendo-se, prejudicando-se a si mesmo. Porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória. E na do Pai, dos santos anjos. E em verdade vos digo, dos que aqui estão, alguns que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Até aqui. Esse texto é um texto bem conhecido, e eu dobrei meu joelho e pedi a Deus, para Deus revelar essa palavra, a qual já tinha me entregado, porque quem foi Jesus? Jesus, quando teve o seu tempo aqui, que a Bíblia fala que ele ficou 3 anos aqui pregando. Ele se preparou uma vida para ter um momento aqui de 3 anos, e a Bíblia fala que sempre onde Jesus estava tinha uma grande multidão. Multidão essa que ouvia falar de Jesus, entendo eu que gostava de ouvir Jesus pregar, ver suas maravilhas, mas acredito eu que nem todo mundo ali conhecia Jesus verdadeiramente, porque era uma grande multidão. Então Jesus ele adverte aqui com essa passagem, aquele que quer vir após mim, depois de mim, que se a si mesmo toma a sua cruz, porque muitos estavam ali só para ver as maravilhas, muitos estavam ali só por causa de um milagre ou pelo aquilo que Jesus poderia fazer, mas Jesus ele adverte ali o seu povo, aquele que quer vir depois de mim. Entendo eu que não basta só a gente ser só um seguidor e só para a igreja,
estar ali no meio de pessoas a qual quer ouvir falar de Jesus, a qual quer ver as maravilhas de Jesus. Jesus chega a falar para Pedro, né, tem um versículo que ele pergunta a Pedro, Pedro, quem eu sou para tu? E Pedro fala, né, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, e Jesus fala para Pedro, que não é carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, Pedro ali, ele tinha uma intimidade para saber quem era Jesus. Pedro ali, ele tinha, né, uma intimidade, não, muitas vezes a gente ora, busca, jejua, e muitas vezes a gente não conhece Jesus, só que Jesus, ele adverte aqui, negue-se a si mesmo. E é uma questão que muitas das vezes, né, negar a mim mesmo. Eu fui criado conhecendo a palavra de Deus, porque todo primeiro sábado do mês tinha culto na minha casa, e eu ia, saía, ouvia um pouquinho o culto e fugia para bagunça, mas eu sabia, eu conhecia, eu ouvia falar de Jesus, eu sabia que Jesus era bom, que Jesus curava, que Jesus salvava, que Jesus libertava e batizava com o Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Mas o que Jesus quer? Ele não quer só que a gente saiba das maravilhas que Ele possa fazer em nossas vidas. Ele quer o quê? Que a gente venha ter um grau de intimidade. Aleluia, Jesus. É verdade. E quando eu aceitei Jesus, eu lembro que eu orava, jejuava, buscava e não sentia aquela presença. Eu falei, Jesus, mas o que está de errado? E uma vez eu lembro que o Espírito Santo começou a cobrar de mim que eu tinha que negar as minhas vontades, que não adiantava só eu orar, eu buscar, mas continuar aí nos lugares que eu ia, muitas das vezes conversando com pessoas que não era para mim estar ali naquela roda. Então Jesus começou o quê? Tem que negar muita coisa, tem que negar essas vontades, teus costumes, porque eu fui criado ouvindo falar de Jesus, mas eu fui criado do lado de fora. Então eu tinha costume, eu tinha vontade, eu tinha um monte de coisas ali que não deixava, muitas vezes, eu sentir a presença de Jesus. Então, quando Jesus fala, negue-se a si mesmo, Ele está falando que eu tenho que tirar tudo que é de mim e entender que Ele é o governante da minha vida e fazer a vontade dele. Glória. Então, Aleluia. quando eu entendo isso aqui, o que Jesus está falando comigo e contigo nessa noite? Porque a palavra mesmo tem que falar com quem está com a oportunidade. Assim eu entendo. Né? Que não adianta eu querer buscar sem querer fazer a vontade de Cristo, sem querer viver no caminho, né? Porque muitas das vezes, para mim, sentir a presença, ouvir Deus falar comigo, igual ouvir as pessoas falar assim, Jesus falou comigo, eu tenho a presença do Espírito Santo, mas como é que é isso? Só que para mim sentir isso aí, eu tive que fazer o quê? Me desvaziar meus pecados, desvaziar minhas vontades, a minha ignorância, desvaziar meus costumes, tive que renunciar até a uma porta de emprego, porque lá eu tinha que, muitas das vezes, mentir, e eu falei, isso não está certo. Quando eu aceitei Jesus, né, como Senhor e Salvador, eu tive que renunciar a muitas coisas, e às vezes era a porta de emprego ali do meu sonho. E eu tive que falar, não, eu tenho que sair, porque aqui não dá mais para mim. O patrão falava, tem que mentir. Eu falei, mas eu sou evangélico. Ele falou, não, mas eu também sou. Eu falei, mas a Bíblia fala que a gente não pode mentir, a gente tem que andar uma vida de verdade. Não, mas é uma mentirinha pro bem. Eu falei, mas essa mentirinha pro bem não me leva para o inferno. Às vezes é uma mentirinha pro teu bem, não é pro bem do Evangelho. Ainda que me custe a minha porta de emprego, eu saí, não me faltou nada. E para mim sentir a presença de Deus, eu tive que o quê? Desvaziar as minhas vontades, os meus costumes, e viver os costumes do Senhor, a vontade do Senhor, os mandamentos do Senhor. E não basta só a gente ler, a gente tem que viver, porque a Bíblia fala a história de dois homens, né? Um prudente e um insensato. Um edificou a casa sobre a rocha, porque ele ouviu as palavras do Senhor e cumpriu elas. E o outro ouvia as palavras e vivia de qualquer jeito, continuava do mesmo jeito. Então, no dia da chuva, no dia do vento, aquela casa caiu, ele não aguentou suportar ali, porque estava edificada sobre areia. E o prudente, ele edificou a casa na palavra do Senhor. Né? Então, o que nós devemos ser, né? Devemos fazer, edificar a vida na palavra. Às vezes a gente conhece, tem muita gente que conhece a Bíblia de cor salteado, mas não vive aquilo que está escrito. Às vezes a gente prega e tem gente que não vive aquilo que está pregando e não prega aquilo que está vivendo. Então nós temos que viver muitas das vezes, né? Eu negar a mim mesmo, não é eu pregar com a Bíblia na mão, extraindo um texto. Muitas das vezes é em silêncio, com as atitudes, lá no meu trabalho, dentro da minha casa, na minha vizinhança, né? Então o que o Senhor está falando conosco nessa noite? Negar as nossas vontades. Às vezes queremos ouvir a voz de Deus e não ouvimos a voz de Deus por quê? Porque ainda tem coisas que a gente ainda está agarrado nelas. E nós devemos negar essas coisas e pedir, Senhor,
eu quero viver as tuas vontades, fazer as tuas vontades. Porque quando a gente se desvazia, o Espírito de Deus ele entra na gente. Eita glória. Entra dentro da gente, a gente permanece com o Espírito Santo. A Bíblia fala ali, Apocalipse 3:20, que Jesus está do lado de fora batendo, querendo entrar. Assim é na nossa vida espiritual, ele quer entrar na nossa vida, não é só no coração. Às vezes ele está do lado de fora, querendo entrar na nossa vida para andar com a gente. E por que ele está do lado de fora? Porque aquelas pessoas ali, a Bíblia fala que aquelas pessoas daquela igreja oravam em nome de Jesus, pregavam em nome de Jesus, fazia tudo em nome de Jesus, mas não obedecia mandamento, continuava com as velhas práticas, com os velhos costumes. Então Jesus estava do lado de fora, só vemos ele cantar, eles pregar, eles faziam tudo em nome dele, mas a vontade dele real, eles não faziam, só faziam no dia de culto. No dia ali que eles estavam achando que a adoração deles estava subindo e a adoração estava parada ali dentro daquele tempo. Então Deus está falando conosco nessa noite que Ele está à porta, Ele quer entrar, mas é necessário Eita glória, meu Deus. nós, abrir essa porta do coração, e como a gente abre? Se desvaziando de nós mesmos. E quando a gente esvazia de nós mesmos, muitas das vezes a gente está fazendo a vontade de Deus, está com a presença de Deus, e começa a vir uma luta daqui, uma luta dali, e a gente não entende. Mas Ele fala o quê? Pega a tua cruz. E muitas das vezes as adversidades é a cruz que a gente tem que carregar. Porque o Evangelho não é só uba-uba, não é só alegria. Igual as pessoas falam, não, Deus é amor. Às vezes a gente escuta muita gente falar, não, Deus é amor, eu vivo tranquilo. Não, tem cruz para carregar sim. Jesus, quando a gente ouve a palavra cruz, a gente fica com medo, imaginando que a cruz que a gente vai ter que carregar é semelhante ao que Jesus carregou por nós. E a cruz que a gente tem que carregar muitas das vezes é alguém te chamando de quadrado, é alguém te chamando de maluco, é alguém falando, não, esse negócio de evangelho aí não é para tu não, tu já passou da idade, ou tu é muito novo, tu nem tem estudo, mas Deus ele levanta quem Ele quer. Aleluia! E Ele capacita Glória quem Ele levantou. Para as pessoas falarem de mim, ó, vai morrer, e eu, para honra e para a glória do Senhor, estou aqui. Eita, Então, maravilha, levanta Jesus. glória. Aleluia. O que Deus quer da gente nessa noite? Muitas vezes a adversidade vem, o dia mal vem, o dia de deserto vem, o dia de vale vem, o dia de choro vem. Mas se a gente estiver com Jesus, a gente Glória. passa tranquilo. Aleluia, Jesus. Eu custei a entender isso, que eu estava na caminhada e falava com a minha esposa, mas só a luta, foram 3 anos de luta e pessoas se levantando, pessoas que eu ajudei se levantando contra a minha vida. Só que eu entendi que não me faltava nada. Quando eu achava que eu estava fraco, o Senhor vinha me levantar. Eita glória. Quando eu achava que a cruz que eu estava carregando estava pesada, o Senhor vinha me amparava as mãos dele e me ajudava. Então muitas vezes a gente está no caminho certo, mas começa a dar tudo errado. Meu Deus. E a gente temos que entender que é a cruz. Porque muitas vezes a gente, mas eu só vivi coisa triste nesse mundo, porque a alegria maior vai ser o dia que esse céu se rasgar e o nosso nome estiver escrito ali no livro da vida. Amém. Porque o preço já foi pago. O preço foi pago lá na cruz do Calvário, que Ele pagou por nós. Então, o que me chamou a atenção nessa noite, quando Ele falou, quer vir depois de mim, eu vou na frente, abrindo caminho, quebrando corrente, como diz o Glória a louvor, Deus. tirando os espinhos. Ele que ordena os anjos para lutar por nós. Glória a Deus. Só que é necessário a gente também carregar a nossa cruz. É necessário também a gente, muitas das vezes, chorar por Evangelho. Se a gente for olhar aí, pesquisar na internet, tem países aí que tem gente morrendo pelo Evangelho por não se dobrar, por não se negar. Como foi pregado ontem lá na igreja, a missionária até mencionou ali que tinha 3 homens na fornalha e quando eles foram ver tinha 4, por não se dobrar ao sistema, por não se dobrar a uma estátua de ouro, por não se dobrar aquilo que aquele reinado estava oferecendo, por não se dobrar ao rei. Então, muitas das vezes, nós vamos ter que caminhar e não se dobrar as bandejas a qual o inimigo vai preparar para a gente. A gente temos que andar o que? Fiel. Ainda que a cruz seja pesada, mas nós devemos entender que o Senhor Ele é conosco. Amém. Porque se você está fazendo tudo perante a Deus, a vontade de Deus, e está vindo as lutas, nós temos que entender que é o que? A cruz da Bíblia. Que Ele fala, que se assim mesmo toma cada dia tua cruz. Então, muitas das vezes é dentro da nossa casa, é um familiar, é um amigo de trabalho que vai se levantar contra a gente, é uma situação, é uma enfermidade. Então, nós temos que entender que Cristo, Ele está indo na frente, ensinando eu e você o caminho que nós devemos andar. Amém, Jesus. Glória a Deus. Cristo, Ele vai na nossa frente, Sim. nos ensinando. Quando Ele esteve aqui na terra com as suas pregações, com os seus bons feitos,
Ele estava ensinando e preparando a gente que não ia ser fácil, né? Cristo, ele não sofreu só a cruz do Calvário, mas antes de sofrer a cruz do Calvário ali, ele teve momentos de pessoas que estavam ali do seu lado, né? Pessoas que o traíram, igual Judas, que tinha o mesmo poder dos outros discípulos de curar, tinha o poder ali de expulsar demônios, mas mesmo assim Deus deu autoridade para todos igual, deu autoridade para um, autoridade para outro, e mesmo assim Judas o traiu. Ele teve um momento que ele foi pregar e foi chamado de falso profeta. Então tudo isso eu entendo que era Deus nos preparando, Jesus nos preparando para que o que é de vir. Que muitas pessoas iam nos debochar da gente pelo Evangelho, mas é uma certeza que a gente tem, né? E eu agradeço a Deus nessa noite, é a certeza da salvação. Amém. Glória. Ainda que Glória o a Deus, Evangelho vai Senhor. me fazer chorar, mas eu tenho certeza, né? Eu tenho que ter a certeza da salvação. Eita, E quando o glória, céu se rasgar, aleluia. o meu nome vai estar escrito. Amém. Aleluia. Oh, maravilha, Pai. E para encerrar, João, se não fala a memória 14,6, que você me fez lembrar, né? E ele fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a Glória a vida. Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eita glória. Então, ele está nos ensinando que tem muita gente querendo pular a etapa para querer chegar ao Pai, mas não vai conseguir chegar se não fazer a vontade do Filho. Amém. Então é necessário ser o imitador, como Paulo fala: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então é necessário a gente ser o imitador de Cristo para poder alcançar, para poder chegar ao Pai. Amém? Amém. Essa é a Glória palavra a que o Deus. Espírito Santo colocou na Glória a Aleluia. Glória a Deus. A terra estremer.